Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, segunda-feira, vamos continuar nossa jornada pelo livro de Números e vamos ouvir o Salmo 90. Após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Números, capítulo 11. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo, pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. 70 anciãos para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou?
Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isto nunca mais se repetiu. Eldade e Medade. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibroth Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibroth Hataavá, o povo partiu para Hazerote e ali ficou. Números capítulo 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta.
Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Salmo 90. A eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Bom dia, gente! Hoje continuamos nossa jornada pela Palavra de Deus, explorando os capítulos 11 e 12 de Números e o Salmo 90. Nesses trechos, somos desafiados a refletir sobre nosso contentamento em Deus, a importância da humildade e a grandiosidade da eternidade divina. Números capítulo 11 nos conta sobre o momento em que o povo de Israel, no deserto, começou a se queixar sobre suas dificuldades e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Eles se sentiam insatisfeitos com o maná que Deus lhes providenciava diariamente e clamaram por carne. Em resposta, Deus enviou codornizes para saciar o desejo do povo, mas também trouxe punição devido à sua ingratidão e murmuração. Este capítulo nos ensina sobre os perigos da insatisfação e da ingratidão. Quando nos concentramos apenas no que achamos que está faltando, corremos o risco de ignorar as bênçãos que já recebemos de Deus. Somos chamados a ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado e a confiar em sua provisão, mesmo quando enfrentamos desafios. A insatisfação pode nos cegar das maravilhas que Deus já está realizando em nossas vidas. Números capítulo 12 relata a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés.
criticando por se casar com uma mulher etíope e questionando sua autoridade. Deus intervém, defendendo Moisés como seu servo fiel, e Miriam é castigada com lepra por sua atitude. Esse capítulo nos lembra da importância da humildade e do respeito à liderança estabelecida por Deus. Moisés é descrito como um homem mais humilde da terra, um exemplo de como devemos lidar com as críticas e os desafios. Somos desafiados a manter uma atitude de humildade, reconhecendo que Deus é quem estabelece as autoridades e que devemos confiar em sua sabedoria e justiça. Salmo 90 é uma oração de Moisés que reflete sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Ele clama a Deus por sabedoria para viver os dias que nos são dados de maneira significativa e para experimentar a misericórdia e a graça do Senhor. Esse salmo nos ensina sobre a grandeza e a eternidade de Deus, em contraste com a fragilidade e a transitoriedade da vida humana. Somos chamados a viver com consciência da nossa mortalidade, buscando a sabedoria que vem de Deus e valorizando cada dia como uma dádiva divina. A oração de Moisés nos convida a encontrar nosso refúgio em Deus e a confiar em sua bondade eterna. Refletindo sobre esses capítulos e o Salmo 90, somos convidados a considerar o valor do contentamento, da humildade e da consciência da eternidade de Deus em nossas vidas. As murmurações em Números 11 nos desafiam a ser gratos e a confiar na provisão de Deus, mesmo em tempos difíceis. A história de Miriam e Arão em Números 12 nos ensinam sobre a importância da humildade e do respeito à liderança estabelecida por Deus. E o Salmo 90 nos lembra da grandeza de Deus e da brevidade da vida, encorajando-nos a viver cada dia com sabedoria e em comunhão com o Senhor. Que possamos buscar o contentamento em Deus, praticar a humildade e viver com a eternidade em vista. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!